Vamos mais para uma aulinha de química, uma aula sobre resolução de exercícios envolvendo a bioquímica. Quem for fazer faculdade particular de medicina, é muito comum cair esse assunto. Tá? Então, faça os exercícios, ouça as aulas com o dobro de atenção. Então, na aula teórica, nós falamos sobre os lipídios. Tá? Eu tenho os cerídeos e os triglicerídeos. Tá? Porém, dentre os dois, o mais importante é o triglicerídeo. Este aqui é um exemplo de triglicerídeo. Eles são triésteres, podem ser saturados ou insaturados, e por ter uma cadeia carbônica longa, eles têm caráter apolar. Por isso nós usamos o termo hidrofóbicos. Eles não são solúveis em água. Tá? Então, se você colocar um pouquinho de óleo, ou seja, de um lipídio, na água, não vai se solubilizar. Você já deve ter visto uma mancha de óleo na água, fica na superfície e não se mistura com a água. E se nós quebrarmos este triglicerídeo, nós conseguimos obter o glicerol, tá? Que é o 1,2,3 propanotriol, e um ácido graxo. Para a nossa aula, é muito mais importante a obtenção do ácido graxo aqui, porque a maioria dos exercícios que envolvem lipídios envolve a hidrólise desses lipídios, e o principal produto da hidrólise do lipídio é o ácido graxo. E esses ácidos graxos são ácidos carboxílicos obtidos, então, pela quebra do triglicerídeo. Então, esta parte que eu estou marcando para vocês aqui, quando ocorre a hidrólise, essa parte se solta, tá? Aqui, opa, contornou o oxigênio, veio para cá. Essa parte se solta e essa parte, então, se transforma num ácido graxo. Vocês já devem ter ouvido falar de ômega 3, ômega 6, são ácidos graxos obtidos através da quebra da gordura dos óleos. E o que tem de importante? Quando a gente fala de lipídio, a gente pensa em duas reações principais. A reação de saponificação, onde eu pego esse triglicerídeo, faço a hidrólise dele, o ácido carboxílico, resultado dessa reação, reage com uma base forte, transformando-se em um sal de ácido carboxílico, que é o nosso sabão. Então, uma das reações importantes para os lipídios é a saponificação, que produz um sabão, que é um sal de ácido carboxílico. Outra reação importante dos lipídios que aparece bastante em questões de vestibular é a transesterificação. A transesterificação é uma reação onde você pega a gordura, tá? Que é um triéster, reage com álcool de cadeia pequena, normalmente metanol ou etanol, e tem como produto um novo éster, o qual nós chamamos de biodiesel. Então, quando você pega e reage o lipídio, tá? A gordura, o triéster, com álcool de cadeia pequena, nós temos a formação de um novo éster. Este éster nós podemos queimar e ele é usado como biodiesel. Ok? Curiosidade só, o biodiesel ele é menos poluente do que o diesel. Primeiro, é um combustível renovável. Excelente. Então, faltou biodiesel, nós podemos plantar mais, produzir óleos vegetais e fazer mais biodiesel. Perfeito, combustível renovável. E uma grande vantagem, talvez a principal em questão de poluição, é que o biodiesel não tem enxofre. Já o diesel tem enxofre. E a queima do enxofre
que é uma impureza do diesel, produz gases tóxicos, o SO2 e o SO3, que são responsáveis pela chuva ácida. Sim, a queima do diesel produz dióxido e trióxido de enxofre, que reage com a umidade do ar, causando chuva ácida. Já o biodiesel, ele não tem enxofre. E só por curiosidade também, aquele S10, S500, tá, está relacionado com a quantidade de enxofre que tem no diesel. O Brasil, ele tem uma tendência de aumentar a quantidade de biodiesel no diesel, diminuindo assim então a quantidade de enxofre, pois o biodiesel é isento de enxofre. E quanto mais biodiesel você colocar no diesel, menos enxofre vai ter. Só curiosidade, tá bom? Ácido graxo. Lembrei uma coisinha agora, gostaria de compartilhar com vocês. O ácido graxo insaturado, tá? Ele é mais saudável. O ácido graxo saturado, ou seja, só com ligação simples, tá? Ele é mais nocivo para a nossa saúde. Vamos falar agora das proteínas. As proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos têm essa estrutura básica: um carbono, ácido carboxílico, o grupo amina, tá? A função química amina, nós chamamos o NH2 de grupo amino, e uma cadeia lateral, e o hidrogênio ligado a esse carbono. Esse carbono alfa, pessoal, tá? A maioria, 99% dos exercícios trabalha com esses alfa-aminoácidos. Por quê? Porque você tem, então, o grupo amino, o R, ligados ao primeiro carbono. Se fosse um beta-aminoácido, o grupo amino estaria ligado no outro carbono na sequência. Tá? Mas isso, muito específico, provavelmente não tem nada, nenhuma questão de vestibular que envolva o beta-aminoácido. Vamos trabalhar, então, com o alfa-aminoácido. Essa é a estrutura básica dele. Ácido carboxílico, amina, cadeia lateral e o hidrogênio ligado ao carbono. E que, se vocês perceberem, se esse R for diferente de hidrogênio, é um carbono quiral. Então, sim, nós temos a maioria dos aminoácidos com um carbono quiral, um carbono assimétrico. E se você fizer uma ligação de vários aminoácidos, você obtém a proteína. Outro detalhezinho é que os aminoácidos são anfóteros. Significa que eles reagem com ácido e base. Como assim? Lembra que nós estudamos a função amina? A função amina é uma função orgânica com caráter básico. O ácido carboxílico, o próprio nome já diz, tem um caráter ácido. Portanto, numa mesma molécula você tem ácido e base. Portanto, a molécula reage com ácido e base. Por isso são anfóteros. Então, se nós fizermos as ligações de vários aminoácidos, nós temos as proteínas. O que é interessante é mostrar, tá, essa ligação, que já caiu no vestibular. É uma ligação, na biologia nós chamamos de ligação peptídica. Na química aparece muito o termo ligação amídica, porque forma uma amida. E como é feita essa ligação? Gostaria que vocês prestassem atenção. Ó. O OH do ácido reage com o H da amina, da base, formando uma água. E aí nós temos a união desse carbono, dupla O, com o nitrogênio. E aí nós temos nossa amida. Por isso que a ligação entre os aminoácidos também é chamada de ligação amídica, porque forma uma amida. Curiosidade, aqui eu tenho 2 aminoácidos, então eu tenho um dipeptídeo.
E se essa cadeia continuar se ligando, formando um polímero, tá? Que a gente vai estudar mais pra frente, eu tenho a minha proteína, que é uma poliamida. Outro detalhe, talvez, você queira saber, é que existe a possibilidade, variando o pH, mudar a estrutura dessa proteína. Por exemplo, em pH neutro, nós temos o hidrogênio, né, e ele pode vir e reagir com o NH2. Por quê? Ácido, base. Se for um meio muito ácido, tá, nós vamos ter um excesso de H+, e esse excesso de H+, pode reagir com a base, formando NH3+. Se nós tivermos no meio muito alcalino, ou seja, com muito OH-, né, esse hidrogênio pode ser arrancado desse aminoácido, deixando então o COO-, tá? Carboxilato. Turminha, então dependendo do pH, a gente pode mudar a estrutura desse aminoácido. Vamos ver agora os carboidratos. Eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles têm essa estrutura, CnH2ON. Como assim? O número de carbonos e o número de água. Se esse N for igual a esse M, tá, nós temos um tipo especial de carboidrato. Nós temos os monossacarídeos. Aqui eu tenho dois exemplos de monossacarídeos, tá? Que é a glicose e a frutose. Faça a conta comigo. Se a gente colocar 6 aqui e 6 aqui, você tem a fórmula da glicose. É um monossacarídeo. A frutose, mesma coisa. Se porventura aqui fosse, tá, 11, né, e aqui fosse um número diferente, nós já não teríamos mais um monossacarídeo. Então, sendo iguais, temos os monossacarídeos, são hidrocarbonetos que não sofrem hidrólise, como a glicose e a frutose. Outra coisa que a gente pode observar, turminha, é que dependendo do monossacarídeo, tá, ou do carboidrato em geral, você tem uma função aldeído e uma função álcool, na verdade um poliálcool. Então pode ser um poliálcool aldeído ou um poliálcool cetona. Podemos classificar então em aldose ou cetose. Podemos classificar também quanto ao número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos uma exose. E como é um aldeído, é uma aldoexose. E aqui temos 6 carbonos, então é uma exose. E se é uma cetona, é uma cetoexose. Esses são monossacarídeos, também chamados de oses. Eles não são quebrados, tá, com a água. Já os disacarídeos podem ser quebrados. Exemplos de disacarídeos. Nós temos aí a sacarose. É quando você junta uma glicose mais uma frutose. Aí você tem a sacarose. A sacarose, a fórmula molecular dela é C12H22O11. Percebam, tá? C12, o N seria 12. H22O11, o M seria 11. Então, o N e o M são diferentes. Esses caras são disacarídeos. E eu tenho os polissacarídeos. Quando eu pego monossacarídeos e se ligo um com o outro, formando polímeros imensos, nós temos formação então de amido, celulose,
tá? Que são polissacarídeos. É como se eu pegasse a glicose e colocasse uma glicose ligada a outra, ligada a outra, ligada a outra, formando grandes cadeias. E se você quiser, dá para obter o açúcar através do amido. Na verdade, o etanol obtido nos Estados Unidos usa este caminho. É um pouco mais demorado do que comparado ao Brasil, aqui no Brasil. Por quê? Nos Estados Unidos, eles pegam o milho, que tem amido, quebram o amido em glicose e depois fazem a fermentação dessa glicose. Uma reação importante também. Se você tiver um tempinho, dá uma olhadinha na reação de fermentação. Aqui no Brasil, nós pegamos a sacarose, tá? Que é um disacarídeo, quebramos em glicose e fazemos a fermentação. Esse é o detalhe. Quebrar a sacarose em glicose é muito mais fácil do que quebrar o amido em glicose. Então, o nosso caminho seria até mais barato. Mas os Estados Unidos conseguiu ultrapassar o Brasil na produção de etanol. Então, de novo, sugiro que vocês deem uma olhadinha na reação de fermentação, então, da glicose. Vamos continuar nossa aulinha fazendo exercícios. Unifesp. O lactato de mentila é um éster utilizado em cremes cosméticos para a pele, com a finalidade de dar a sensação de refrescância após a aplicação. Esse éster é obtido pela reação entre mentol e ácido lático, cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir. Cite o nome da função orgânica comum ao mentol e o ácido lático. Álcool e álcool. Perfeito. Indique na estrutura do ácido lático, reproduzida no campo de resolução, e responda o átomo de carbono assimétrico. Nós temos aqui, ó. Este aqui é o átomo de carbono assimétrico. Por quê? Eu tenho uma hidroxila, eu tenho uma carboxila, eu tenho um metil e tenho um hidrogênio. 4 ligantes diferentes. Este aqui é o meu carbono assimétrico. Utilizando fórmulas estruturais, escreva a equação química que representa a formação do lactato de mentila a partir do mentol e do ácido lático. Analisando a estrutura do lactato de mentila, justifique por que esse éster apresenta baixa solubilidade em água. Então, ele quer que você escreva a reação química entre mentol e o ácido lático. Vamos lá. Nós temos aqui uma reação de esterificação. Eu tenho um ácido carboxílico reagindo com um álcool. Lembra o H? Só corrijam aí, turminha. Foi uma pequena distração minha. É o H do álcool e o OH do ácido que reagem, tá bom? Na hora que eu copiei e colei a figura, eu não vi que estava equivocado aqui, tá? Mas corrijam aí. É o OH do ácido e o H do álcool reagem formando água e depois nós temos a formação do éster. Por que eu dei ênfase nisso? Porque eu não deixei passar? Porque já caiu, tá, há uns 10 anos atrás, uma questão perguntando o que reagia na esterificação. Então vai que cai de novo, tá? Corrijam aí. É o OH do ácido e o H do álcool que reagem formando a água. Tudo bem? Então esta é a reaçãozinha que nós temos. E produziu um éster. E aí a questãozinha fala assim, por que tem baixa solubilidade em água? Devido a essa cadeia carbônica relativamente grande comparado ao restante da molécula, que prevalece o caráter apolar, por isso que tem baixa solubilidade em água, por causa de sua estrutura semelhante a um hidrocarboneto que tem caráter apolar.
Mackenzie. Os tensoativos ou surfactantes são espécies químicas que são utilizadas na fabricação de detergentes. Um surfactante muito utilizado é o ácido dodecilbenzenossulfônico, que produz o composto dodecilbenzenossulfonato de sódio, utilizado como detergente, cuja forma estrutural está representada abaixo. Sabe-se que todos os detergentes possuem uma região da molécula polar e outra apolar. Já os detergentes que possuem uma cadeia hidrocarbônica ligada ao anel benzênico com diversos átomos de carbono terciário não são biodegradáveis e causam poluição ambiental. Então, se você tiver ramificação nessa cadeia, tá? O detergente não é mais biodegradável. Acumula nos rios e você deve ter visto alguma reportagem na sua vida já mostrando, por exemplo, o rio Tietê chegando em algumas regiões, em algumas cidades, ele traz esses detergentes não biodegradáveis formando uma espuma tóxica que cobre parte da cidade, né? Então sempre procure comprar detergentes biodegradáveis. Hoje, por lei, tem no rótulo, né? Procure então comprar sempre detergentes biodegradáveis. Assim, de acordo com as informações dadas e com os seus conhecimentos sobre detergentes, assinale verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo. Os detergentes são moléculas anfipáticas? Professor, nunca ouvi falar nesse termo. Então vamos esclarecer. O que significa anfipáticas? Moléculas anfipáticas, ou seu sinônimo, anfifílicas, são moléculas que apresentam características hidrofílicas e hidrofóbicas. Ou seja, gostam de água e gostam também de gordura, de óleo. E sim, os detergentes têm essa característica: uma cabeça polar e uma cauda apolar. Então sim, os detergentes são anfipáticos. Vamos lá para o próximo item. Então, os detergentes são moléculas anfipáticas? Sim, tem caráter polar e apolar, portanto, eles interagem com moléculas com água e têm aversão à água. Perfeito. O primeiro item é verdadeiro. Segundo, a molécula dada representa um detergente não biodegradável. Na verdade, os não biodegradáveis, tá, eles têm ramificações. Esses não têm ramificações, portanto, são biodegradáveis. Então é falso. Tá? Por não ter ramificações, apresenta um detergente biodegradável. Verdadeiro, falso. Vamos para o próximo. Os agentes surfactantes quebram a tensão superficial da água? Sim, verdadeiro. Os agentes surfactantes, tá, eles diminuem essa tensão superficial da água. As interações de uma molécula com água da outra molécula com água. As moléculas de água, então, diminuem essa interação. Portanto, eles diminuem sim, quebram sim essa tensão superficial da água. Verdadeiro. Os detergentes são solúveis em água devido à cadeia hidrocarbônica polar? Então, ó, os detergentes são solúveis em água devido à parte polar da molécula. Essa parte aqui, ó, hidrocarbônica, tá, tem caráter apolar, por isso que é falso. Tá? Os detergentes são solúveis em água? Sim. Devido à cadeia hidrocarbônica polar? Não, devido a essa cabeça polar, tá? A cadeia hidrocarbônica é polar, por isso que é falso esse item. Ao se levar um prato sujo de gordura, tá? Ao se lavar um prato sujo de gordura com um detergente, este último forma micela com as moléculas de gordura? Sim, turminha. Se você tiver a oportunidade, existem vários vídeos de animação mostrando como funciona uma micela. Gostaria que vocês assistissem, então.
Tá? Olha que bacaninha. Você tem essa estrutura. Essa parte apolar interage com a gordura, tá? Deixando essa parte polar exposta. Então, essa é a estrutura da micela, tá bom? Então, imagine que isso aqui é a cabeça polar e essa cauda apolar. A cauda polar se junta com a gordura, com o óleo, deixando a parte da cabeça polar exposta. E quando você lava com água, a água consegue interagir agora com essa parte polar, arrastando a sujeira, tá? No caso, a sujeira de gordura, tá? Do prato. Então, ao se lavar um prato sujo de gordura com detergente, este último forma uma micela com as moléculas de gordura. Sim, é através dessa micela que a gente consegue retirar a sujeira. Melhor alternativa, alternativa B. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Próxima questãozinha. O biodiesel é um bicombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molecular, como o metanol e o etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química abaixo. A função química presente no produto que representa o biodiesel, como eu falei para vocês na nossa aulinha, tá aí na nossa revisão, o biodiesel é um éster, tá aqui, ó. Este é o biodiesel e ele apresenta a função éster. Melhor alternativa, alternativa B. Certo, turminha? Vamos para o próximo. A fórmula representa a estrutura da leucina, um dos aminoácidos formadores de proteínas no organismo humano. Dê o número de átomos de carbono e de hidrogênio presentes em cada molécula de leucina. E, item B, na fórmula da leucina indique o átomo de carbono assimétrico e o átomo de carbono terciário. Vamos começar então. Eu vou desenhar a molécula com... Desenhei a molécula. Vamos lá. Esse aqui é o átomo de carbono terciário. Está ligado a 3 outros átomos de carbono. Perfeito. Aqui nós temos um carbono assimétrico. Eu tenho uma carboxila, o grupo amino, este radical, tá? O isobutil e o hidrogênio. Então, este é o carbono assimétrico. Se você for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Hidrogênios, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hidrogênios. Feito? Tranquilo? Vamos para o próximo. Mackenzie. Os peptídeos são biomoléculas formadas pela união de 2 ou mais aminoácidos, por meio de ligações peptídicas estabelecidas entre o grupo amina, de um ácido, e o grupo carboxila, de outro aminoácido, com a liberação de uma molécula de água. Essas ligações pertencem ao grupo funcional amida. Então, quando eu faço ligação, eu obtenho uma amida. A estrutura química acima representa um peptídeo, formado exclusivamente por aminoácidos. Assim, assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à quantidade de aminoácidos presentes nessa estrutura e à quantidade de moléculas de água que foram liberadas na formação desse peptídeo. Então vamos analisar essa molécula simpática. Ó, aqui eu tenho um ácido carboxílico. Então aqui eu tenho um aminoácido. Aqui ó, eu tinha outro ácido carboxílico, então segundo aminoácido. Aqui eu tinha outro, terceiro aminoácido. Aqui eu tinha outro ácido carboxílico, quarto aminoácido. Aqui eu tinha outro ácido carboxílico, quinto aminoácido. Então, contando onde nós tínhamos ácido carboxílico, que cada aminoácido tem um ácido carboxílico, se eu tenho 5 moléculas, 5 espécies que veio do ácido carboxílico, então eu tenho 5 aminoácidos. Agora, quantas moléculas de água foram formadas?
Pessoal, cada ligação entre aminoácido forma uma amida. Tá? E formando uma amida, eu descubro então quantas águas foram retiradas. Cada amida formada quer dizer que saiu uma água. Então vamos lá. Uma amida foi formada aqui. Uma água. 2 águas. 3 águas. E 4 águas. Então a resposta é 5 aminoácidos e 4 moléculas de água formada. Alternativa correta, alternativa D. Vamos fazer o último exercício porque já deu tempo, 31 minutos. O grupo amino de uma molécula de aminoácido pode reagir com o grupo carboxila de outra molécula de aminoácido, igual ou diferente, formando um dipeptídeo, com a eliminação de água, como exemplificado para a glicina. Analogamente, de uma mistura equimolar de glicina e L-alanina, poderão resultar dipeptídeos diferentes entre si, cujo número máximo será D. Turminha, não preciso nem me preocupar muito. Aqui eu só tenho que fazer as possibilidades. Então, ó, ele quer saber o número máximo possível diferente de dipeptídeos. Quer dizer que tem que ter 2 aminoácidos. Aqui já na própria resposta, aqui, ó, no próprio enunciado já tem uma resposta. Eu posso ter glicina ligada a glicina. Professor, e a L-alanina? Ninguém disse que tinha que ser diferentes, podem ser iguais. Então aqui é uma possibilidade. Glicina mais glicina. Eu posso ter a glicina e a alanina. Eu posso ter alanina e alanina. E eu posso ter alanina em primeiro e glicina depois. Se você quiser ver as moléculas, vamos fazer as ligações. Glicina, glicina já está aqui, ó. Já está desenhado. Vamos ver as outras possíveis combinações. Alanina e alanina, glicina e alanina e glicina. Uma do enunciado, tá? Com mais 3 possibilidades, um total de 4. Melhor alternativa, alternativa C. 4 possibilidades. Falta pouco, pessoal. Vou fazer mais um exercício de carboidratos. Força, força aí, turminha. Leia o texto e selecione as palavras ou expressões adequadas para o preenchimento das lacunas. Os carboidratos são moléculas de grande importância biológica. Entre as diversas funções desempenhadas pelos carboidratos no organismo humano, destaca-se a de fonte de energia, exemplificada pela a fonte de energia primária nossa é a glicose. E pelo amido. Não, a gente não consegue tirar a glicose do nosso organismo, né? Vamos ver. Nossa principal fonte de glicose é glicose e amido, açúcar comum. Tá? Eu sei que não é o álcool etílico, então tem que ser glicose. Então, entre as alternativas B e C. Tá? Amido, açúcar comum. Vamos continuar lendo. Os carboidratos maiores, conhecidos como polissacarídeos, podem ser quebrados em moléculas pequenas denominadas... aqui ficou fácil de diferenciar. Se você quebrar um carboidrato grande, você consegue obter os monossacarídeos. Então, melhor alternativa, alternativa C. Os carboidratos são moléculas de grande importância biológica entre as diversas funções desempenhadas pelos carboidratos no organismo humano. Destaca-se a fonte de energia exemplificada pela glicose e pelo açúcar comum. Os carboidratos maiores, conhecidos como polissacarídeos, podem ser quebrados em moléculas pequenas denominadas monossacarídeos. Melhor alternativa, alternativa C. Vamos lá. FUVEST. O seguinte fragmento adaptado do livro Estação Carandiru, de Drauzio Varela, refere-se à produção clandestina de bebida no presídio. O líquido é transferido para uma lata grande com um furo
na parte superior, no qual é introduzida uma mangueira conectada a uma serpentina de cobre. A lata vai para o fogareiro até levantar fervura. O vapor sobe pela mangueira e passa pela serpentina, que Ezequiel esfria constantemente com uma caneca de água fria. Na saída da serpentina, emborcado numa garrafa, gota a gota, pinga a Maria Louca, a aguardente. 5 kg de milho ou arroz e 10 de açúcar permite a obtenção de 9 litros de bebida. Na produção da Maria Louca, o amido do milho ou do arroz é transformado em glicose. A sacarose do açúcar é transformada em glicose e frutose, que dão origem a dióxido de carbono e etanol. Entre as equações químicas, as que representam as transformações químicas citadas são o amido de milho, então vou ter que pegar um polissacarídeo e quebrar em monossacarídeo. Isso aqui, ó, o amido é um polissacarídeo que tem um monômero de glicose. Então tá aqui, ó. Pode ser esse. O amido de milho, essa é a representação do amido, é quebrado em glicose. Perfeito. Próximo. A sacarose do açúcar é transformada em glicose e frutose. Então tem que achar a sacarose e eu transformo em glicose e frutose. Essa é a molécula da sacarose. Eu consigo transformar em glicose e frutose. Professor, mas aqui só tem glicose. Lembra que a glicose e frutose são isômeros de função, tem a mesma fórmula molecular. Então, a terceira reação. Nós temos aqui a sacarose sendo quebrada, tá? Que é um disacarídeo em monossacarídeo, glicose e frutose. E depois a glicose sofre o processo de fermentação obtendo o etanol. Então a glicose sofre o processo de fermentação obtendo etanol e CO2. Então as melhores as reações envolvidas são 1, 3 e 5. Alternativa correta, alternativa C. Próximo exercício. O etanol é produzido em grande escala no Brasil por meio de fermentação do caldo de cana-de-açúcar, o que gera um excedente de bagaço e palha. A fim de aumentar a oferta deste combustível sem alterar a área de plantio, estão sendo desenvolvidas tecnologias para a produção do etanol, a partir dessa biomassa, o chamado etanol de segunda geração. Nesse processo, a celulose, polímero natural que constitui o bagaço, e a palha passa por uma reação de hidrólise, resultando no seu monômero que, por fermentação, produz etanol. A figura representa um esquema do processo. A cana-de-açúcar, tá? Você consegue retirar então da palha e do bagaço a celulose das paredes celulares do vegetal. E aí a gente, quebrando essa celulose, obtém a glicose, e aí que fermentando a glicose nós obtemos o etanol. E como o etanol veio da quebra da celulose, nós dizemos que é um álcool de segunda geração, tá? Não foi feito diretamente do caldo de cana, e sim do bagaço e da palha. Hoje é produzido sim o etanol de segunda geração, tá? Mas ele é ele é muito mais caro do que o etanol de primeira geração. Então a gente procura trabalhar com um valor mais agregado. Como assim? Nós usamos o etanol de segunda geração e deixamos ele o mais puro possível, tá? Então ele é um etanol anídro. Nós retiramos totalmente a água dele para poder vender ele com mais caro e acrescentar um valor acima dele para compensar então essa produção. A principal interação química existente entre as moléculas que constituem a celulose é do tipo, olha a celulose aqui, quantos OHs eu tenho? Se tem hidrogênio ligado a oxigênio, uma ligação covalente entre moléculas, eu vou ter uma ligação de hidrogênio. Então,
é melhor preenchido com ligação de hidrogênio. A molécula resultante da hidrólise é quebrando a celulose, nós obtemos outros carboidratos. Sim, podemos obter outros carboidratos a partir da celulose. A celulose é um polissacarídeo, nós quebramos a celulose e podemos obter monossacarídeos, por exemplo. No caso, nós obtemos a glicose, que é um carboidrato com 6 carbonos. Então, a melhor alternativa, alternativa E. Turminha, desculpem a demora, mas a gente tinha que fazer todos os exercícios. Até a próxima, beijo na testa.